Nós leremos do versículo de número 27 ao versículo de número 48. Diz assim o texto da palavra de Deus: Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se ele hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Vamos orar? Meu Deus, a palavra do Senhor foi aberta e lida, e nós louvamos-te por tua bondade e a tua misericórdia que nos reuniu aqui e nos permite agora lermos a palavra do Senhor e meditarmos nessa palavra para a nossa edificação. Pai bendito, que teu Santo Espírito presente entre nós e habitando dentro de nós, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, a fim de recebermos os ensinamentos da palavra do Senhor e colocarmos em prática na nossa vida, para vivermos para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino, para a nossa felicidade na face da terra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. O livro de Atos, ele expõe com uma clareza ímpar
que a fé cristã, ela não consiste meramente em uma série de doutrinas, mas ela consiste em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Uma das coisas muito importantes para sabermos e gravarmos na nossa mente é que o cristianismo sem Jesus Cristo, ele é meramente uma moldura que falta esse quadro principal. Que o cristianismo sem Cristo, ele seria um corpo sem vida, sem alma, sem o espírito. Ele seria, na verdade, um ritual, mas sem o objetivo claro desse ritual. Cristianismo consiste em um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, as doutrinas cristãs, elas são necessárias, claro que são. Elas são necessárias para explicar esse relacionamento. Elas são necessárias, muitas vezes, para nos motivar a esse relacionamento, a essa comunhão mais íntima com o Senhor Jesus. Mas o cerne da fé cristã e o cerne do cristianismo é esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, nós vemos isso de uma maneira muito clara. Porque Atos expõe essa verdade da importância do relacionamento de Cristo Jesus através de uma série de narrativas de conversões. Eu não sei se você já observou, mas em Atos nós temos o maior número de descrições ou de narrativas de conversões encontradas em um único livro na Bíblia. Aqui você encontra a conversão daqueles logo após a pregação de Pedro, do Pentecostes, quando o número de discípulos de Jesus Cristo subiu para quase 3.000 pessoas. Logo depois, o número sobe para quase 5.000 pessoas. Depois você tem o fato da conversão dos samaritanos, e especificamente a conversão do eunuco, oficial de Candace. Mais tarde você tem a narrativa da conversão de Saulo, e agora você tem a narrativa da conversão de Cornélio, provavelmente o primeiro gentio a ser convertido. E você vai observar outras conversões no livro de Atos, que também são conversões marcantes. Lídia, capítulo de número 16, o carcereiro de Filipos, capítulo de número 16, e tantas outras, por onde os apóstolos passavam pregando a palavra de Deus. No livro de Atos você tem essa narrativa das conversões. E uma das coisas importantes para lembrar é que a fé cristã é esse relacionamento com Jesus Cristo que resulta nesse poder transformador da vida de alguém, que a Bíblia chama de conversão. Jesus Cristo havia dito nos evangelhos, Evangelho de Mateus, capítulo 18, em verdade vos digo, se não vos converterdes, de modo algum entrareis no reino dos céus. O livro de Atos fala de tantas conversões, porque esse poder transformador resultante do relacionamento com Cristo Jesus é chamado na Bíblia Sagrada de conversão. O que é uma conversão? Conversão é um retorno completo, não parcial, mas um retorno completo, um retorno ao ponto de partida. E se você considerar que o ponto de partida é o momento em que Deus criou o homem, tinha plena comunhão com ele, ali em Gênesis, no Jardim do Éden, você vai observar que o nosso retorno ele é maior do que você imagina, não é? Ele implica em mais coisas do que às vezes nós imaginamos. Ele implica realmente um retorno para o próprio Deus, uma nova direção na nossa vida. Para esse retorno é necessário arrependimento e fé. A pessoa se arrepende e ela crê. Conversão na Bíblia Sagrada, ela não é meramente uma adaptação a uma nova vida, mas é o fato do convertido experimentar e desfrutar de uma novidade de vida. A conversão, ela não é uma substituição de quem você é, mas ela é uma transformação de quem você é. Por exemplo, quando você é convertido ao Senhor Jesus Cristo, o seu temperamento ele não muda automaticamente. A sua maneira de responder aos problemas, às dificuldades, ela não altera automaticamente, ela altera gradativamente. Não é uma substituição, uma aniquilação de quem você é, mas é uma transformação
nenhum progresso de tudo o que você faz e de quem você é. Você continua fazendo algumas coisas, mas agora para a glória de Deus e não para a sua própria glória, buscando ou respondendo a esse relacionamento com Deus e não apenas a sua própria perspectiva. Isso é conversão na perspectiva bíblica. E no livro de Atos nós temos várias conversões. O que nós precisamos olhar, e aqui no caso é um deles, no texto de Atos capítulo de número 10, nós temos a conversão de Cornélio, de toda a sua casa. Nós precisamos olhar o que essas conversões elas têm em comum, para ver se nós olhando para a nossa própria vida e analisando o nosso próprio coração, se nós encontramos esses padrões de conversão em nós, em outras palavras, para ver se realmente eu sou convertido, se você é convertido. E para ver se realmente, como é que nós podemos orientar outras pessoas no caminho desse relacionamento com Cristo, se nós podemos orientar outras pessoas no caminho dessa conversão ao Senhor Jesus Cristo, se podemos ser testemunhas pregando a mensagem da conversão para outras pessoas. Nesse capítulo 10 de Atos, nós temos então essa narrativa da conversão de Cornélio. Quem era Cornélio? Se você observar logo no início do capítulo, você vai ver que ele era um centurião romano que vivia na cidade de Cesareia. Em outras palavras, ele era um gentio. Ele era alguém de uma outra raça. Pedro deixa isso muito claro quando Pedro chega na casa de Cornélio. Ele, de uma forma muito abrupta, ele diz assim: vocês bem sabem que não me é permitido aproximar-me, versículo de número 28, aproximar-me de alguém de uma outra raça. Ele estava entrando na casa de Cornélio, que era um homem gentio, que provavelmente era um romano. E esse homem gentio, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Ele orava ao Senhor Deus continuamente. No versículo de número 2 do capítulo 10, diz que ele de contínuo fazia orações. Essa expressão temente a Deus era uma expressão que ela é muito utilizada no livro de Atos dos Apóstolos para identificar aquela pessoa que havia ouvido os ensinamentos judaicos, havia ouvido os ensinamentos da lei de Moisés, mas ela não havia se submetido à circuncisão. Então, em outras palavras, ela concordava com os padrões morais dos 10 mandamentos, concordava com os padrões morais da religião judaica, mas ela não se submetia, não havia se transformado em um prosélito, não se submeteu à circuncisão, porque a circuncisão era uma ofensa para o gentio. Então ele era chamado de um temente a Deus. E esse homem, ele é um homem generoso, de bom testemunho. No versículo de número 22 do capítulo 10 diz que toda a nação judaica conhecia, diz o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, da sua generosidade, da sua bondade para com os judeus. É esse homem que Pedro vai encontrar. É para esse homem que Pedro entra na casa dele. E não foi fácil para Pedro entrar na casa dele. É interessante, se você observar, antes de Pedro entrar na casa desse homem, Pedro estava hospedado na casa de um outro homem chamado Simão, era um xará de Pedro, não é? Ele estava hospedado ali na casa de Simão, o curtidor. Em um determinado momento da oração, ele, tendo fome, a comida talvez tendo alguém no processo de preparação, ele tem uma visão de um lençol que desce dos céus e uma voz dizendo: Pedro, levanta, mata e come. E ele olha, os animais naquele lençol, eles são considerados impuros, imundos pela lei judaica. E Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi alguma coisa impura ou imunda, eu não vou fazer isso. E de novo a voz diz: levanta, Pedro, mata e come. Ele diz: de maneira alguma, Senhor. E a voz diz: Pedro, ao que Deus considerou puro, você não considera imundo. Sem entender muito bem o significado daquilo, alguém bate a porta. Quando é atendido, esses soldados do centurião Cornélio chegam e dizem: nós estamos aqui chamando por Pedro. E Pedro deve ir à casa do nosso Senhor, do centurião Cornélio. Quando Pedro recebe aquele convite, ele logo entende: ao que Deus considerou puro, não considere imundo. E Pedro vai.
Na verdade, quando Pedro chega lá, ele diz assim, quando eu ouvi, sem detença, eu parti logo. Não foi bem assim, ele teve uma certa resistência. Ou seja, toda a graça de Deus na vida de Pedro não havia ainda livrado do preconceito que ele tinha com pessoas de outra raça. Não o havia livrado do preconceito que ele tinha com os gentios, digamos assim. Certo? Mas ele chega agora à casa de Cornélio, e ele prega o evangelho ali para Cornélio. Quando ele fala do evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre todos eles, e eles se põem a falar em línguas, e eles glorificam a Deus, eles engrandecem Deus, e eles entendem, houve conversão agora na casa de Cornélio. A minha pergunta para você nessa manhã é, o que é conversão? Para eu saber se eu fui convertido, se você foi convertido, o que é conversão? O que esse texto nos ensina sobre a conversão ao Senhor Jesus Cristo? A primeira coisa que você observa aqui nesse texto é que conversão, antes de mais nada, é o resultado de uma iniciativa de Deus. Observe no versículo de número 29, quando Pedro volta-se para Cornélio e diz assim: pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? E Cornélio responde dizendo, olha, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou um anjo diante de mim, e ele disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as suas esmolas lembradas, manda agora chamar Pedro. Em outras palavras, Cornélio diz assim, eu mandei chamar você, eu enviei pessoas para te chamar, porque alguém foi enviado para falar para eu fazer isso. Um anjo foi enviado da parte de Deus para falar comigo. Um anjo foi enviado da parte de Deus para me dizer o que fazer. Cornélio estava dizendo, eu só busquei você, Pedro, porque Deus antes me buscou. Eu só mandei chamar por você, Pedro, porque Deus de fato me conclamou pela aparição daquele anjo. E ele disse o que eu deveria fazer. Eu só tomei a iniciativa de mandar buscar você, e eu quero ouvir o que você tem a dizer, porque Deus antes tomou a iniciativa em me buscar. Conversão é, antes de mais nada, um resultado da iniciativa tomada por Deus. E a mensagem da Bíblia Sagrada é sempre essa: Deus é aquele que sempre toma a iniciativa. Qual que é o padrão aqui na conversão? Não é o fato de que toda conversão tem que existir uma visitação do anjo. Não é bem assim. Você vai ver outras conversões no livro de Atos e nem todas têm uma visitação, uma experiência como esta. Mas o padrão aqui da conversão é que o fato de nós buscarmos a Deus só ocorre porque Ele antes já nos buscou. O fato de nós nos interessarmos por Deus, o fato do nosso coração se inclinar para Deus, só ocorre porque Deus já se interessou por nós, já se inclinou por nós. C.S. Lewis, no livro dele, Surpreendido pela Alegria, que é o relato da sua conversão, ele diz assim que alguns incrédulos e alguns agnósticos, eles falam sobre o homem buscando a Deus. Ele diz, isso é uma piada. Falar sobre o homem buscar a Deus seria como você falasse do rato caçando o gato. O rato, ele não caça o gato. O oposto ocorre. O homem só busca Deus porque Deus primeiramente já o buscou. E aqui é um ponto muito interessante. Talvez chegue aquele momento na sua vida no qual você diga assim, eu tenho buscado a Deus. Será que de fato eu vou encontrar realmente Deus? Será que de fato eu vou ter um relacionamento de fato com Deus? Seria impossível você fazer isso. Porque o fato de você buscar Deus significa que Ele já tomou a iniciativa em relação a você. E até naqueles momentos em que você diz, eu oro, mas eu não sinto a presença de Deus.
A própria sensação da ausência de Deus na sua vida é um testemunho de que Ele já está presentemente trabalhando e operando na sua vida. Senão você não oraria e senão você não ficaria preocupado com a aparente ausência dEle na sua vida. Você só se preocupa com o fato de você dizer: eu oro, eu jejuo, eu clamo e eu não sinto a presença de Deus, isso me incomoda. Isso já é um testemunho da atuação presente de Deus na sua vida, porque senão você não se preocuparia com essas coisas. Deus é aquele que toma a iniciativa. Ele tomou a iniciativa na conversão do eunuco de Candace. Ele tomou a iniciativa na conversão de Saulo. Ninguém imaginava que Saulo seria convertido. Ele tomou a iniciativa na conversão de Cornélio. Ele tomou a iniciativa na conversão de Lídia. A Bíblia diz: e o Senhor abriu-lhe o entendimento para que ela pudesse compreender a palavra de Deus. É Deus quem toma a iniciativa. Conversão é o resultado da iniciativa de Deus na sua vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa a observar aqui é que conversão é a constatação da falência e da insuficiência da religião. Deixa eu colocar isso para vocês, porque algumas pessoas pensam o seguinte: quando eu me converto a Cristo Jesus, eu me torno uma pessoa religiosa. Não. Cornélio já era religioso antes da conversão dele. Às vezes nós pensamos assim que se alguém é convertido, ele se tornou uma pessoa muito religiosa. Cornélio era religioso e o anjo aparece diante de Cornélio e o anjo diz: Cornélio, muito bem, suas orações foram ouvidas, suas esmolas foram lembradas, só te falta uma coisa. Você manda chamar Pedro, ele vai te pregar o evangelho, você precisa ser convertido. Pronto. Às vezes nós achamos que somente aquele que vive na prática degradante do pecado é que precisa experimentar a conversão. Na Bíblia não tem nada mais distante da verdade do que isso. Deixa eu lembrar a vocês um outro episódio. Nicodemos, um homem que era um mestre da lei, um homem religioso, um fariseu, na época de Jesus, ele se apresenta diante do Senhor Jesus Cristo com toda a sua religiosidade, e Jesus olha para ele e diz assim: importa-vos nascer de novo, necessário te é nascer de novo. É uma outra metáfora que a Bíblia usa para a conversão. Em outras palavras, Jesus olha para ele e diz: você precisa ser convertido, Nicodemos. Ele vai dizer: mas eu sou religioso. Ele diz: é por isso mesmo, você é religioso, você só não é um convertido. Muitas pessoas pensam que o fato de ser convertido é você simplesmente abraçar alguns princípios morais, é você acreditar em algumas doutrinas, é você mudar o seu comportamento, é você adotar uma religião. E a Bíblia diz: religião é insuficiente para a sua salvação. Você pode ser uma pessoa extremamente religiosa, mas se você não tiver um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, se você não for convertido ao Senhor Jesus Cristo, de nada adianta. Conversão é a mudança do senhorio. Quem é o Senhor sobre a sua vida? Sabe por quê? Porque toda a vida humana, as pessoas sempre querem colocar algo, ou elas querem colocar a si mesmas no lugar de Deus. Como é que você se coloca no lugar de Deus? De duas maneiras, basicamente. Quando você quebra todos os mandamentos da palavra de Deus, você se coloca no lugar de Deus. Você está dizendo: eu governo a minha vida. A Bíblia diz: não adulterarás, eu cometo adultério. A Bíblia diz: não matarás, eu mato. A Bíblia diz: não furtarás, eu furto. Eu quebro todos os princípios da palavra de Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo: eu sou Deus para mim mesmo, eu me basto. E quando você quebra todos os princípios da palavra de Deus, você se torna um criminoso, um profano. Mas essa não é a única maneira de você se fazer de Deus. Tem uma outra maneira, mais sutil, de você se colocar no lugar de Deus. Quando você procura, pelo seu próprio esforço, guardar todos os mandamentos da palavra de Deus. Quando você, pelos seus próprios esforços, pela sua própria religião, você procura guardar todos os princípios da palavra de Deus, você se torna um fariseu. E o fariseu, ele se torna soberbo, orgulhoso.
É aquele que, na parábola do Senhor Jesus Cristo, ele ora dizendo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. E quando esse fariseu não consegue guardar todos os princípios da palavra de Deus, ele se sente culpado, frustrado, abatido. Ele diz: eu não dou conta, não é para mim. Qual que é o problema dessas duas pessoas? Todas elas tentaram se colocar no lugar de Deus. Todas as duas pessoas tentaram dizer: eu sou o meu próprio Salvador, eu me basto. Conversão é quando você deixa de tentar se colocar no lugar de Deus e coloca o Senhor Deus como o Senhor da sua vida. E você admite, na verdade você não coloca, você reconhece que Ele é o Senhor sobre a sua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, diz Provérbios. Quando você reconhece o Senhor Deus, então você está deixando de ser religioso e agora você está sendo convertido a Ele. Sabe qual que é a diferença entre a religião e o Evangelho? A religião diz assim, o religioso diz: eu obedeço para ser aceito. E o crente diz: eu já fui aceito, por isso eu obedeço. Viu a inversão? A religião diz assim: você tem medo de ir para o inferno, você tem medo de não obter a salvação, por isso você obedece. O crente diz: eu já obtive a salvação, eu já tenho a certeza da salvação, e pela alegria do meu coração eu obedeço. Olha a diferença na motivação. A religião diz: obedeça e você vai receber coisas de Deus. O crente diz: porque eu já recebi tanta graça de Deus, eu quero obedecer. Na verdade, a fé cristã, ela é fundamentada no seu relacionamento com Cristo Jesus. Conversão é esse relacionamento com Cristo Jesus. Portanto, conversão é você dizer: a religião ela não é suficiente para mim. Eu preciso de um relacionamento direto, pessoal, com o Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, a conversão é essa transformação realizada pelo Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Se você observar no versículo de número 44, Pedro ainda estava falando essas coisas quando caiu o Espírito sobre eles e eles ouviram a palavra. E eis que os fiéis, que eram da circuncisão, ficaram admirados, porque viram que aos gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, porque eles ouviram falando em línguas e engrandecendo ao Senhor Deus. Aqui tem uma coisa muito importante, muito interessante. Eles foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, e a evidência daquela transformação, aliás, as evidências foram duas. Eles falaram em línguas e eles engrandeciam a Deus. Você vai dizer: o que significa isso? Em primeiro lugar, deixa eu falar sobre o que significa engrandecer Deus. Depois nós vamos mostrar a importância do falar em línguas aqui. Vamos inverter apenas do mais fácil para o mais complexo, um pouquinho. O fato deles engrandecerem a Deus significava, a partir daquele momento, que houve uma mudança, uma transformação no centro de adoração dessas pessoas. O que ocorre? O ser humano, ele está sempre adorando alguma coisa ou alguma pessoa. Sempre. O tempo todo você está adorando alguém. O ser humano, ele é um adorador. E você é controlado por aquilo que você adora. Você pode adorar fama, dinheiro, você pode adorar você mesmo, você pode adorar sexo, controle, poder, qualquer outra coisa. Você pode adorar. Ou você adora algumas pessoas, você coloca algumas pessoas dizendo assim: você é a razão da minha existência. Se eu perder você, eu morro. Isso mostra que você é um adorador. Há uma diferença entre eu gostar de algumas coisas e eu adorar algumas coisas. Quando eu gosto de alguma coisa e eu perco aquilo que eu gosto, eu fico triste. Quando eu perco aquilo que eu adoro, eu entro em desespero. O meu humor fica totalmente alterado, eu não sei como viver, eu fico numa situação de crise, contínua de crise.
Essa é a razão pela qual vocês veem, quando existe uma crise financeira, algumas pessoas ficam abatidas e outras se lançam do 15º andar de um edifício e elas cometem suicídio. Ela entra em desespero porque ela adora, ela perdeu aquilo que ela adora. E você observa que algumas pessoas, normalmente, elas são controladas pelo que elas adoram. As pessoas adoram o poder, elas adoram a aprovação. Eu quero ser aprovado, eu quero ser aceito, eu quero que as pessoas digam que eu sou uma pessoa boa e por isso eu faço qualquer sacrifício. Elas adoram o conforto, elas adoram o controle. Então você observa que muitas vezes o seu coração é motivado, controlado por aquilo que você adora. Quando o texto aqui diz que eles estavam engrandecendo Deus, a palavra é eles estavam louvando Deus, eles estão dizendo e reconhecendo: Deus é verdadeiramente Deus. Alguma coisa mudou no íntimo deles, alguma coisa mudou no coração, no centro de adoração do ser humano, e eles passaram a engrandecer, não a eles mesmos, mas eles passaram a engrandecer a Deus. Conversão é uma transformação do Espírito Santo de Deus no meu íntimo, no meu coração, quando as minhas motivações são alteradas, quando aquele a quem eu adoro, ele é mudado. E eu passo a viver para Deus, e a engrandecer Deus, e a buscar a glória de Deus. De outra forma, eu quero apenas a minha glória. Essa é a primeira coisa que aconteceu. A segunda evidência é o fato deles agora falarem em línguas. E o fato deles falarem em línguas, e você vai observar que isso ocorre no livro de Atos dos Apóstolos 4 vezes apenas. Nem toda conversão no livro de Atos é seguida pelo falar em línguas. Isso só ocorre, o falar em línguas só ocorre, na verdade, no Pentecostes, entre os samaritanos, agora no caso de Cornélio e mais tarde no caso dos Efésios, capítulo de número 19. Mas a única conversão que é seguida diretamente pelo falar em línguas é essa conversão de Cornélio. Você vai dizer, mas por que isso? Havia uma razão básica para isso acontecer. Lembra o que Pedro disse para Cornélio? Ele diz assim: vocês bem sabem que quando eu estou entrando na casa de vocês, não me é lícito, não me é permitido, como judeu que eu sou, entrar, me ajuntar, ou mesmo me aproximar de alguém de outra raça. Em outras palavras, Pedro está dizendo: vocês são impuros, vocês são imundos para mim. Eu não posso ter nenhum relacionamento com vocês. E a partir daquele momento que eles são convertidos pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito é derramado sobre eles, e eles passam a falar em línguas, Pedro e todos os outros judeus que estão com ele, olham e dizem assim: a eles também foi concedida a salvação. Talvez nós não os aceitemos, mas Deus já os aceitou. Sabe o que acontece no momento da conversão? No momento da conversão, a sua posição diante de Deus, ela muda. Você deixa de ser mera criatura de Deus, e Deus te adota na família dele como filho, como filha. Você deixa de ser meramente um gentio, um estrangeiro, alguém de outra raça, e Deus diz: é meu filho. Deus demonstrou naquele exato momento que Cornélio era recebido por ele mesmo, que Cornélio era aceito, tão aceito como os apóstolos, que Cornélio naquele momento era tão adotado na família de Deus como os apóstolos haviam sido adotados. Deus quebrou todas as barreiras culturais, e a conversão de Cornélio significava que a partir daquele momento Cornélio e toda a sua família se tornavam parte da família de Deus. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Conversão é essa mudança operada pelo Espírito Santo de Deus, primeiro no meu coração, mas que muda também a minha condição diante do próprio Deus. Eu não sou apenas criatura de Deus, eu me torno filho e filha de Deus, e Deus passa a ter comunhão comigo e com você. Quarto e último lugar, conversão ocorre sempre pela pregação do Evangelho. Observe o versículo de número 44, eu gosto desse versículo 44.
Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos eles, que ouviam a palavra. É engraçado isso. Por que você fica perguntando, por que o anjo não converteu Cornélio? O anjo não apareceu para ele? O anjo poderia aparecer ali e dizer, Cornélio, a partir de agora, seja convertido. Não, ele não podia. Ele não podia. Ele não pode fazer isso. Na verdade, o anjo nem poderia pregar o evangelho para Cornélio. Mais tarde, a Escritura Sagrada, o próprio Pedro vai escrever dizendo que Deus não concedeu esse privilégio para anjos. Anjos, eles não podem pregar o evangelho. Eles anunciaram o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas eles não podem pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso foi conferido para as testemunhas de Jesus Cristo. O anjo aparece para Cornélio e o anjo diz assim, Cornélio, deu para reconhecer que você é um homem justo de Deus, agora chama Pedro para ele vir aqui pregar o evangelho para você ser convertido. Por favor, essa está longe da minha esfera de atuação, eu não posso fazer isso por você. Mas sabe o que eu acho muito interessante? Por que o próprio Espírito Santo não converteu Cornélio sem a pregação do evangelho? O Espírito não podia fazer isso? Cornélio não era um homem temente a Deus? Não foi reconhecido que ele era um homem temente a Deus e as esmolas dele foram reconhecidas diante de Deus? Por que o Espírito Santo simplesmente não chegou lá e disse, convertido, pronto, acabou, embora? Não precisa de Pedro fazer isso. O Espírito atua sempre em harmonia e em conformidade com a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito Santo, e portanto no momento que Pedro está pregando o Evangelho, o Espírito atuou ali e trouxe essa conversão, essa transformação para Cornélio. Deixa eu falar para você que já é crente. Eu sei que muitas vezes na sua vida você diz assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Deus me enche com o Espírito Santo. Sabe qual a melhor maneira de você ser cheio do Espírito Santo? Leia a palavra, medite na palavra e pratique a palavra. O dia que você estiver cheio da palavra de Deus, você estará cheio do Espírito Santo que inspirou a palavra. Mas a sua recusa em submeter a palavra de Deus é um testemunho claro e direto de que você recusa o enchimento do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu falar de novo. A sua recusa em se submeter à palavra de Deus é o seu testemunho diário de que você recusa a plenitude do Espírito Santo na sua vida. O Espírito atua em harmonia com a palavra é a espada do Espírito. É por meio dela que ele atua. Ele inspirou a Escritura e ele atua por meio e por intermédio em harmonia com a Escritura Sagrada. Então, quando Pedro chegou ali, Cornélio diz, fala agora o que você tem para nos dizer. E Pedro resume o Evangelho. Ele diz no versículo de número 38 em diante, ele fala sobre a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, varão aprovado diante da parte de Deus, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fala sobre a encarnação de Jesus Cristo. Ele fala sobre a morte de Jesus Cristo, o fato de Jesus ter morrido a morte da maldição, no versículo de número 39. Ele foi pendurado no madeiro, ele se fez maldito por mim e por você. Ele não precisava disso, mas ele se fez maldito por nós. Versículo de número 40, ele diz, mas Deus o ressuscitou. Encarnação, morte, ressurreição. Versículo 42, ele diz assim, e Deus agora o constituiu juiz de vivos e mortos. Ele foi glorificado. No versículo de número 43, ele diz, agora Cornélio, você tem a necessidade de receber esse Cristo Jesus como seu representante. Todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Em outras palavras, foi naquele momento em que Pedro estava dizendo o seguinte, sabe esse Jesus? Ele sofreu, ele morreu a minha morte, ele foi batizado com o batismo do juízo de Deus caindo sobre ele, para que eu e você pudéssemos receber o batismo do Espírito Santo que nos traz alegria, poder e transformação. Jesus foi aquele que foi batizado com o juízo de Deus na cruz do Calvário, abandonado pelo próprio Pai, onde ele teve que dizer, Deus meu, por que me abandonaste?
para que agora você, Cornélio, fosse recebido na família de Deus. Naquele exato momento que Pedro está falando aquilo, eles compreendem, eles ouvem a palavra, eles entendem, conversão acontece, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Conversão ocorre pelo poder do Espírito Santo, mediante a pregação, a proclamação da palavra de Deus para a minha vida e a sua vida. O que isso tem a ver comigo e com você? Deixa eu tentar concluir aqui. Em primeiro lugar, seria muito importante que eu e você, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Várias pessoas perguntam, o que significa esse negócio? Toda hora o senhor bota, todo domingo, vai terminando, o senhor bota, isso não significa nada, o relógio aqui não significa nada, eu nem presto atenção a ele, você pode ficar tranquilo, ele está aqui só como um enfeite, mas é porque eu não aguento pregar com um negócio mais pesado, só isso. Mas não pense que significa alguma coisa que eu vou obedecer a mensagem, nada disso, meus filhos já perderam a ilusão nesse sentido. Mas deixa eu voltar, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Sabendo o que é conversão e como a conversão ocorre, eu e você deveríamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: será que eu vejo na minha vida sinais de conversão? Será que eu tenho evidenciado para outras pessoas sinais de que eu sou de fato um convertido? Será que eu tenho compreendido a verdadeira transformação que é a conversão de uma pessoa a Deus, a Cristo Jesus? E o que você faz naqueles momentos nos quais você mesmo se sente uma pessoa impura? Você mesmo se sente uma pessoa imunda? Você mesmo se sente uma pessoa fora do sistema da família de Deus? O que você faz? Que é engraçado, né? Porque Pedro, aqui está falando de Pedro olhando para Cornélio, e Pedro olha e pensa que Cornélio era um imundo, impuro. Mas muitas vezes, eu sei que hoje em dia não é politicamente correto você ter preconceitos contra outras pessoas, então você não olha para as pessoas com preconceito, mas você já observou que muitas vezes você olha para você mesmo com esse preconceito dizendo: eu nunca serei amado por Deus. Eu sou impuro, eu sou imundo, eu não mereço a graça de Deus, banido estou. Quem sou eu para Deus olhar para mim? Ah, Deus olha para os meus pais, eu já cometi tantos pecados. Já aconteceu isso? Deixa eu dizer uma coisinha para você: ao que Deus purificou, não considere imundo. Quando você diz, eu não me perdoo, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo, eu sou tão orgulhoso que eu quero me colocar no lugar de Deus, eu quero continuar me colocando no lugar de Deus. Deus me aceitou e eu não me aceito. Segunda coisa que é importante você olhar, tente identificar qual área do Evangelho, se existe alguma área do Evangelho, da sua vida, que o Evangelho ainda não afetou, não atuou, não transformou. E é possível, sabe por quê? Porque Pedro era pregador do Evangelho e ele ainda tinha preconceito contra os gentios, não é? Deus precisou trazer uma visão de um lençol para a perspectiva de Pedro mudar. Ele ainda era uma pessoa preconceituosa. Ele tinha sido usado por Deus para ressuscitar Dorcas, está lá no capítulo de número 9. Ele havia sido usado por Deus para curar Enéas. E ele tinha uma área da vida dele que a mensagem do Evangelho ainda não tinha transformado. Qual é a área da sua vida que o Evangelho ainda não afetou, ainda não mudou? Tenta identificar. Em último lugar, eu gosto do que Pedro diz aqui, no versículo de número 41, falando sobre a ressurreição de Jesus. Nós comemos e nós bebemos com Ele. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, é verdade, gente, a ressurreição dele não foi uma coisa ilusória. Nós comemos, nós bebemos com ele. Eu não acredito na mensagem de Jesus Cristo porque ela funciona, eu acredito nela porque ela é verdade. Tem várias pessoas que vão virar para você e dizer assim, se eu for convertido a Jesus Cristo, eu realmente vou conseguir ser feliz?
E às vezes você mesmo pensa, se eu entender essa mensagem, se eu abraçar essa mensagem, será que isso realmente vai funcionar na minha vida? Não abrace o cristianismo porque ele é relevante ou porque ele funciona, mas principalmente porque ele é verdadeiro. Tem muitas coisas aí no mundo que elas funcionam e que elas podem ser relevantes por algum tempo, mas elas não são verdadeiras. O cristianismo funciona, ele é relevante em todos os momentos, mas ele só funciona, ele é relevante porque ele é verdadeiro. E Pedro diz, é tão verdade que nós comemos e nós bebemos com ele. Não acredite em Deus porque Deus funciona, mas acredite em Deus porque ele é real. Não acredite na ressurreição de Cristo porque é prático e funciona na sua vida, mas acredite porque é verdade. Vai ter alguns momentos na sua vida que você vai até ser enganado pelos seus sentimentos e pela sua perspectiva, e você vai achar que não funciona, mas é verdade. E você abraça, e você crê, e você se prostra, porque essa é a verdade. E se é a verdade, tem resultado eterno. Vamos orar? Meu Deus, nós agradecemos a Ti por Tua bondade e a Tua misericórdia, porque nesse texto o Senhor nos instrui acerca da importância do relacionamento com Cristo Jesus, o nosso Redentor. A importância, ó Deus, da conversão, a fim de desfrutarmos desse relacionamento. Se há entre nós alguém que não tenha experimentado essa transformação gloriosa, nós pedimos que Teu Espírito Santo opere nesta manhã para a Tua misericórdia e a Tua graça. Alguns daqueles que já experimentaram, nós suplicamos, ó Deus, continue a obra da transformação e convença-nos dos nossos pecados, mesmo daqueles que nos são ocultos, a fim de que deles também nos arrependamos e nos voltemos para Ti. Em o nome do Cordeiro Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e receber a bênção do Senhor.